Você acorda. O ar da manhã no parapeito da muralha é tão cortante que o frio parece penetrar os ossos, não importando a espessura da sua cota de malha. A umidade da noite congelou em uma fina crosta de gelo sobre a pedra irregular, e cada respiração se condensa em uma névoa que se dissolve no ar gelado, como um fantasma branco. Sua mão, envolta em luva de couro, hesita em tocar a rocha bruta, que irradia um frio que parece não apenas tomar o calor, mas absorver a própria vitalidade. Longe, no horizonte de uma paisagem coberta de neve, os campos e florestas se estendem como um cobertor branco e silencioso, e você sabe que o inverno, severo e implacável, está longe de terminar. E aqui, você está nas crônicas da fortaleza, onde desvendamos a verdadeira engenharia e resiliência por trás das maiores estruturas da história. Se você é fascinado pela tenacidade humana e os segredos da construção milenar, inscreva-se e comente abaixo para continuar conosco nesta jornada. Este não é um castelo, uma torre ou um modesto torreão. É uma muralha, um colosso de pedra, o esqueleto de uma cidade erguido com a ambição de desafiar o tempo e os invasores. Mas, se o frio era uma realidade avassaladora, se a umidade era uma constante e a geada uma ameaça silenciosa, por que estas estruturas monumentais, com suas incontáveis toneladas de pedra e argamassa, não ruíam sob o incessante ataque do gelo e do degelo? Porque não rachavam, desmoronavam ou simplesmente se desintegravam, ano após ano, diante das condições climáticas mais brutais que a Europa medieval, especialmente durante a pequena idade do gelo, podia oferecer? É uma pergunta que raramente nos fazemos, acostumados que estamos a ver essas relíquias de pedra como eternas. Mas a verdade é que sua longevidade é um testemunho de uma engenharia tão sofisticada quanto subestimada, uma dança complexa entre materiais, método e maestria. Ao primeiro olhar, a pedra parece ser a escolha mais contraintuitiva para uma construção que precisa resistir ao frio. Ela é porosa, ela absorve água, ela expande e contrai com as temperaturas. Por que não madeira, que é inerentemente mais flexível e menos suscetível aos caprichos do gelo? A pedra, especialmente quando saturada de umidade, não apenas congela, ela se torna uma máquina de destruição em potencial para si mesma. A física é cruel. A água, ao congelar, expande-se em volume em cerca de 9%. Imagine essa força minúscula, mas implacável, agindo em cada fresta, em cada poro, em cada micro-rachadura de uma parede de toneladas. Ela não está apenas fria, ela está além do frio, como se sua natureza inerte convidasse a dissolução estrutural, uma promessa de falha se os seus construtores não compreendessem profundamente as suas fraquezas, se soubessem como mitigá-las. Foi uma luta constante dos engenheiros pedreiros medievais, uma batalha contra a própria natureza do material escolhido. O século XIV não foi apenas um período de grandes transformações sociais e políticas, foi também a era da grande fome e do início da pequena idade do gelo. Este ciclo de resfriamento global trouxe invernos mais longos e rigorosos, verões mais frios e chuvas mais intensas, transformando o desafio de manter uma muralha de pé em uma provação ainda maior. Geadas que penetravam mais fundo no solo, ciclos de congelamento e descongelamento mais frequentes e violentos, e uma saturação de água constante nas estruturas. Como as civilizações daquela época, sem o benefício do concreto armado, das vigas metálicas ou da química moderna, conseguiam erguer e sustentar fortificações que perdurariam por séculos, resistindo a este assalto climático incessante. A resposta não está em uma única inovação ou uma tecnologia milagrosa. Ela reside em um sistema integrado, desenvolvido e refinado ao longo de gerações, que combinava conhecimento profundo dos materiais, domínio da geologia e uma perspicácia em engenharia que muitas vezes superava as técnicas de eras posteriores. Um dos conceitos mais cruciais que os eram construídas com pedras maiores e interligadas de forma a criar uma amarração era a resiliência estrutural através da gestão da umidade, da flexibilidade controlada, que poderiam levar a racha não como uma estrutura, a compactação cuidadosa do solo, mas como um organismo semiflexível e a criação capaz de respirar e se adaptar, garantiam que a água da chuva e contração de gelo fosse direcionada para longe. As paredes maciças, evitando vários metros de penetrasse nos alicerces, não eram feitas de uma única camada de pedra compactada atrás das muralhas
muralhas de castelos eram compostas formando rampas ou taludes defensivos, o que os Também romanos chamavam de opus creta, mas os medievais aplicaram gerenciamento térmico do solo. Essa massa de terra fornecia um isolamento natural para a base da muralha, protegendo os alicerces mais profundos com uma argamassa de cal cuidadosamente misturada. Ao manter o solo permitia uma absorção e liberação mais gradual de umidade, ou pelo menos menos impacto das flutuações extremas de temperatura. Ao contrário, reduzia-se o risco de frost era mais respirável, congelado, permitindo que a água evaporasse sem acumular pressão, causando danos catastróficos. Era como se a muralha tivesse natureza orgânica da capaz de inspirar e expirar a umidade, combinando engenharia bruta com uma compreensão intuitiva. O gerenciamento da umidade permitia que essas muralhas tornassem uma extensão da paisagem. Em vez de a água é o inimigo da pedra congelada, a invenção da sua entrada e a garantia da sua saída são especialmente durante a pequena idade. O sistema de proteção contra o frio não era uma tecnologia adicionada, entre imponente beleza com a própria tenaz realidade do inverno. Exigia não apenas trabalho mais do que qualquer outra construção inicial, representava também na manutenção coletiva de uma comunidade, sem uma drenagem de sua identidade. Qualquer muralha, comércio, por mais robusta que fosse, sua construção estaria fadada não era um capricho estético, imagem uma demonstração de riquezas transversais. Era uma declaração de complexos sistemas e uma promessa de defesa. Os alicerces profundos era a materialização de uma resiliência obstinada, bem abaixo onde cada camada de argamassa, assentado sobre cada pedra cascalho para permitir o escoamento da água. Cada sistema de pedras de coroamento era parte de um pacto inquebrável. O topo da muralha eram cuidadosamente empinadas para desviar a água também uma era de construção longe das faces verticais. Se muitas muralhas em toda a Europa não é uma coincidência irônica, ofendas, é uma prova da adaptabilidade humana. Bases ou os construtores da época não tinham a conveniência qualquer água que se filtrasse no núcleo dos laboratórios de materiais, aliviando seu conhecimento era empírico, congelamento forjado por séculos de tentativa e erros, de observação atenta e de uma transmissão de sabedoria que passava de mestre para mero aglutinante. Eles compreendiam a necessidade medieval era uma obra-prima de engenharia de alicerces que abraçassem a terra profundamente, ao contrário das argamassas desafiando a penetração do gelo que poderia erguer e fraturar a estrutura de baixo para cima. A argamassa de cal era flexível e porosa, com sua base de cal. Essa porosidade conferia uma flexibilidade sutil, ou seja, permitindo que as muralhas liberassem umidade sem rachar sob as tensões causadas pelo ciclo de congelamento. A argamassa de cal possui uma notável propriedade de uma estrutura rígida. Cada elemento da muralha podiam ser preenchidos por novas carbonatação da cal exposta ao ar e à umidade, pedras de cicatrizando a si mesmo ao longo do tempo. Era parte de as proporções de areia e cal eram meticulosamente ajustadas. As defesas medievais não eram apenas baluartes contra flechas locais que otimizavam a mistura, eram também escudos contra a erosão silenciosa. Além disso, esmagadora da natureza, blocos de pedra eram cuidadosamente selecionados. Séculos foi uma negociação contínua muitas vezes extraídas de pedreiras próximas, e a resiliência dos materiais eram aclimatadas mediada pela inteligência, propriedade de durabilidade e resistência, o conforto dos habitantes em pedras de outras a segurança dos mercados e a própria soberania. Os pedreiros sabiam, dependiam da integridade dessas paredes quais tipos de rocha resistiriam melhor ao tempo. Eles sobreviveram ao inverno porque sua estrutura não era meramente uma barreira, mas um sistema vivo, concebido para se harmonizar com o ambiente, não para desafiá-lo em uma batalha perdida. As soluções medievais testaram e implementaram princípios de arquitetura sustentável e resiliente séculos antes que esses conceitos fossem sequer nomeados. Eles entendiam que construir para durar significava construir com a natureza, não contra ela, permitindo que a própria pedra, auxiliada pela argamassa flexível e por uma drenagem inteligente, suportasse os invernos mais severos. A engenharia medieval das muralhas é um testemunho eloquente da capacidade humana de resolver problemas complexos com os recursos disponíveis. É um lembrete de que a verdadeira inovação muitas vezes reside na compreensão profunda dos materiais e do ambiente, e não apenas na tecnologia de ponta. Agradecemos por ter caminhado conosco por entre as pedras geladas destas fortificações ancestrais, transformando fatos em uma experiência palpável. As crônicas da fortaleza existem para reconstruir essas experiências humanas esquecidas, dando voz à engenhosidade do passado. Continue sua jornada conosco, pois nos próximos capítulos, o passado não é apenas contado, ele é vivido.